Nesse momento, nós vamos convidar o pastor Alexandre, missionário ali, Anderson, desculpa, pastor. Eu estou com o pastor Alexandre lá da Cristolândia, mas é um prazer grande de estar aqui conosco, o pastor Anderson, a sua esposa Aline, que depois ele vai ter o prazer de apresentar. E ele trabalha ali na Junta de Missões ali em Guarulhos. E ele vai falar um pouco para nós e para quem está nos assistindo dos desafios que eles têm ali. E vai passar para nós. E aqui, nesse momento, nós vamos orar, agradecer pela vida do pastor Anderson, da esposa Aline, do Iago também, que está junto com ele, né, que veio junto. Graças a Deus que está aqui conosco. E queria que a igreja ficasse em pé, para nós poder estar orando e agradecer a Deus pela vida desse missionário valoroso que Deus tem colocado aqui na nossa igreja para poder contar um pouco das suas experiências. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, tem sustentado nossas vidas, ó Pai, mesmo em tempo dessa pandemia, ó Deus, o Senhor tem cuidado do teu povo, o Senhor tem sustentado, ó Deus, o Senhor tem dado alegria de te servir, ó Deus, algumas tristezas no coração, ó Deus, mas o Senhor tem preenchido os corações daquelas pessoas que têm passado por algumas dificuldades, ó Pai. E agora nós apresentamos, ó Pai, diante do trono de graça, o teu servo, que vai trazer palavra do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa ter já falado ao coração dele, para poder ministrar para a tua igreja, ministrar para aquelas pessoas que também que nos assistem, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, fale aos nossos corações, ó Pai. Cuida do teu servo, ó Pai. E graça te damos porque ele tem falado, seu Deus, para aquele povo ali em Guarulhos, ó Deus. Que o Senhor esteja usando cada dia mais o teu servo, ó Deus. Fica conosco nesse momento de culto. E é as bênçãos que nós te pedimos, ó Deus, é em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Pastor Anderson, esteja aí à vontade. Vou tirar a máscara aqui. Tira a máscara. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Os irmãos que nos acompanham também no culto online, no Facebook, no YouTube. Um prazer estar com vocês, ainda remotamente, mas uma nova realidade para nós. Muito obrigado, pastor Nino, pela oportunidade. Poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito ali na nossa cidade, tão próximo aqui dos irmãos, mas um desafio tão grande. Eu vou poder compartilhar um pouquinho dos nossos desafios com os irmãos daqui a pouco. Aline? A Aline é muito tímida, né? Vou mostrar depois a foto da nossa família, apresentar para os irmãos. Vou pedir para mim sentar, não vai falar mesmo nada, não. Quer pegar aqui no meu lugar? Puxa vida, viu? Olha, eu dei oportunidade. Vocês estão vendo, né, irmãos? Eu sou... Queridos, que tempo desafiador. Todos nós estamos vivendo isso. Alguns um pouco mais, ainda com tantas restrições. Tempo que eu estive falando esses dias à igreja. E no mundo, né? Era um tempo nebuloso, um tempo de morte. Milhares de pessoas no Brasil e em todo o mundo morrendo. Mas no Kairos de Deus, no tempo de Deus, um tempo para amarmos, um tempo para compartilharmos. Então, tema oportuno que Deus colocou no coração dos nossos líderes ali. Esse material, ele sempre é preparado um ano antes da campanha, né? Então, provavelmente lá nesse período, iniciando a campanha do ano passado, 2019, eles já tinham toda uma programação e nem imaginavam que nós estaríamos vivendo um tempo de pandemia, né? Um tempo desafiador, é o que eu posso compartilhar com os irmãos. Eu quero nessa noite compartilhar um pouco do texto, o tema da campanha, mas não quero me ater tanto a questões teológicas. Eu tenho certeza que a igreja está em boas mãos, está sendo bem cuidada, bem alimentada pelo seu pastor. Podemos perceber isso em todo zelo, em todo cuidado, em todo carinho, pela multiplicação de discípulos que está acontecendo aqui, porque os irmãos estão aqui. O pastor compartilhou que aproximadamente um mês vocês retornaram e retornaram, ainda que com todas as limitações,
mas os irmãos retornaram com alegria. E como é difícil você ter que terminar um culto e não poder se abraçar, não poder talvez ficar ali 30, 40 minutos conversando, porque a nossa vida é tão corrida, né? Trabalhamos às vezes distantes, moramos em bairros distantes e nos encontramos assim, na igreja, num pequeno grupo, e ali a gente pode compartilhar alguma coisa, se alegrar, participar de uma cantina, né? E passar um tempo de comunhão, um tempo de qualidade. Então eu quero compartilhar um pouco do texto, aquilo que Deus tem falado no nosso coração, mas também compartilhar dos desafios e também das conquistas, daquilo que nós temos avançado ali em Guarulhos, ok? Eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, nosso tema, né? O verso... João 4:19. Amém? Se em casa também, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, apenas esse verso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler todos juntos, apenas um verso, você na sua versão, não tem problema, mas todos em uma só voz. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nosso irmão Daniel já orou e eu tenho certeza que o Senhor já está nos abençoando. Quem já experimentou o amor de Deus, entende o que João estava falando aqui. Quando nós podemos refletir, nos lembrar a vida que tínhamos, que na verdade não era vida, era morte, e alguém que também em algum momento da sua vida foi vivificado, resgatado pelo Senhor, salvo pelo Senhor, compartilhou desse amor conosco. Eu lembro, meu já faz 21, 22 anos, fui convertido ainda ali na fase, saindo da adolescência, entrando na juventude, um jovem rebelde, sem rumo, cara complicado, vocês não têm nem ideia de como eu era complicado, como eu dei trabalho para minha mãe, que graças ao Senhor Jesus, também salva, serve ao Senhor Jesus e praticamente toda a minha família. Dei trabalho, mas isso me faz, a cada manhã eu acordo, a cada oportunidade como essa que eu tenho de compartilhar e relembrar esse momento, como Deus me amou. Me amou porque Ele ama o seu nome, porque é um atributo, Deus é amor, é a sua essência, Ele existe, sempre existiu em amor, e Ele compartilhou esse amor com um camarada como eu, que não tinha nada que pudesse chamar a atenção de Deus, a não ser o amor que há nele, pela sua criação, sabendo que nós não somos capazes de nos salvar, de conseguirmos resolver a nossa questão com Ele, porque estávamos debaixo da sua ira, e ainda assim, Deus preferiu nos amar. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele veio ao nosso encontro, Ele veio nos resgatar, e Ele compartilha esse seu atributo conosco, que é um dom, um fruto, o amor de Cristo, expressado no seu sacrifício naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter agora a plena certeza. Nós vivemos esse tempo de tanta incerteza, onde podemos perceber o quanto as pessoas, talvez muitos de nós cristãos, chegamos a titubear
na questão da vida eterna, do problema com a morte. Quantos, talvez, relatos, eu tive muitos, de pessoas que estavam em pânico, por conta de tudo que aconteceu, está acontecendo, ainda que parece que há um declínio, há uma melhora. Tantas dúvidas acerca das informações, do que é certo, do que é errado, de qual medicamento tomar, quem nós ouvimos, o médico A, o médico B, o prefeito, o governador, o presidente, o ministro. Ficamos assim, à mercê de tantas informações, OMS, enfim, outros países. Eu sou enfermeiro, padrão, como o pessoal fala, faz 5 anos que eu não atuo mais na área, só pastoreio como missionário, e tenho um pouco de conhecimento, e as pessoas acabam vindo procurar a gente também, para poder sanar essas dúvidas. Então vejam quantas dúvidas acerca de questões políticas, dúvidas acerca de questões técnicos científicas em relação ao vírus, dúvidas, e talvez a principal dela, acerca da vida eterna. Então, que tempo oportuno para que nós pudéssemos compartilhar esse amor. Em abril, dia 6 de abril, se não me falha a memória, a minha avó faleceu. Não por Covid, por problemas cardíacos, já vinha um pouco doente, crente, serva do Senhor Jesus. Tive o privilégio de batizar a minha avó há 2, 3 anos atrás, alguma coisa assim, e via ela compartilhar desse amor. Ela abriu a casa dela para um pequeno grupo multiplicador, um grupo de senhoras que funciona às terças-feiras, às 15 horas. É uma benção. As mulheres que ficam, mulheres do lar, estão desempregadas ou trabalham com escala, e algumas senhoras aposentadas se reuniam na casa dela para multiplicar o amor de Deus. E ela partiu, foi descansar com o Senhor em paz. Nós temos uma foto que tiramos alguns dias antes com ela. Não parecia que estava no hospital, estava tão bem. De repente, 2, 3 dias ela caiu e veio a descansar. Foi para os braços do Pai. Mas aí nós podemos sentir, porque não podia ver lá, ainda conseguiram 2 horas, não era Covid e tudo, então por isso conseguiram 2 horas. E nós estivemos ali ministrando a palavra também aos nossos parentes. Mas eu tive a experiência de perder alguém, e tive irmãos também, e Deus nos amou tanto, e nós estivemos em algumas situações onde nós não poderíamos não estar presente, em alguns hospitais, em alguns velórios e enterros. Como você reagir a uma irmã que liga para você, fala: pastor, eu preciso, não é do nosso ministério, do nosso trabalho, é uma amiga, irmã, amiga, enfim, de alguns trabalhos missionários juntos, a mãe faleceu, e o pastor, em situação também muito complicada, liguei para ele: pastor, não, meu irmão, vai lá, obrigado por você poder estar. Eu falei: pastor, eu preciso de alguém, eu preciso de um abraço. Não foi Covid não, né? Mas sempre tem aquelas dúvidas, né? Então, que tempo oportuno para sanarmos essas dúvidas. Que tempo oportuno para multiplicar esse amor. Porque Ele nos amou, nós podemos multiplicar esse amor. Aquilo que de graça nós recebemos, ainda que a nossa vida esteja muitas vezes em risco. E são tantas situações, eu posso falar algumas outras, porque trabalhamos em periferia e comunidades um pouco complicadas, e muitas vezes estamos em situações de risco. Mas como Paulo nos diz lá em Atos 20, 24, e nada tem a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto eu complete a carreira e o ministério que o Senhor Jesus me deu, com alegria, a alegria de poder compartilhar, porque o Senhor me amou, eu devo compartilhar desse amor, porque Deus nos amou, porque Deus te amou,
nós podemos e devemos multiplicar discípulos. Nós, como igreja, fomos chamados para multiplicar discípulos, para levar essa preciosa semente, para sermos de fato esses luzeiros, para sermos a luz do mundo, um mundo que estava em trevas e está em trevas, um mundo oprimido por agora uma praga, um vírus, mas por tantas outras demandas, mas com tanta oportunidade de falar do amor de Cristo. Como eu sempre fui assim, um pouco tímido em relação a falar com internet, né? Não falar com a internet, né? Falar na internet, ou enfim. O pessoal falava, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. Não, às vezes tem que gravar vídeos para junta. A minha esposa está rindo porque ela é mais tímida do que eu, né? Eu falo que eu sou tímido, mas precisa gravar, eu gravo, né? Te dá um jeito, mas esse negócio, né? Você fica falando, e live, e o pessoal pergunta, e aquela coisa toda. E eu não sei como é que foi aqui, pastor. Lá foi punk o negócio no começo. Gente, era todo dia, por causa da demanda, por causa da oportunidade, de como Deus, em meio a essa crise, nos abriu a oportunidade de multiplicar discípulos, de alcançar estados, de alcançar nações. Todos nós hoje estamos conectados com pessoas em todos os lugares, e em meio a essa loucura toda, Deus nos deu a oportunidade de iniciarmos, como todos vocês fizeram, mas nós temos os nossos PGMs, fizemos eles através do Zoom, nem conhecia essa ferramenta, né? De repente, Zoom, Google Meet e tal, e essas coisas, e a gente, vamos nos adaptar, vamos falar no Facebook, tentamos no YouTube, mas a internet lá, né, Iago, não suportou, ficamos no Face. Mas como nós tivemos a oportunidade de ganhar pessoas para Cristo através dessa ferramenta. E agora, creio e espero em nome de Jesus que essa pandemia passe o quanto antes, que nós possamos voltar às nossas atividades, nos abraçar, reunir a igreja toda em um culto e ficarmos aí batendo papo, jogando um futebol, indo na casa um do outro para comer tranquilamente, ter comunhão. Mas é uma oportunidade, porque Ele me amou, eu posso multiplicar discípulos. Eu sou um discípulo, eu tenho uma tarefa de multiplicar. Nesse meio tempo todo nasceu um PGM virtual, um novo PGM virtual, e abrange pessoas de alguns estados onde nós já passamos, irmãos, parentes de alguns amigos. Tem uma jovem que nós batizamos na pandemia, ela ficou alguns meses aqui ajudando a cunhada, se converteu, foi preparada, e ela ia embora, e eu falei, pastor, não posso ir embora sem batizar. Vamos batizar. Montamos uma piscina lá, nem usamos o batistério, e ela está lá no interior do Alagoas, a cidade de Junqueira, povoado de Mutuns. Eu demorei para guardar esses nomes, viu, pastor? E ela, terça-feira, tem uma reunião de oração com a minha esposa, um discipulado com outras irmãs. Quarta-feira, ela está nesse PGM, aguardando que nós possamos ir até lá, porque a família já separou um terreno, para que possamos começar a construção de um templo, para que os irmãos ali possam congregar. Amém? Aleluia! Glórias ao Senhor, porque o Senhor nos amou. Nós podemos compartilhar isso, podemos multiplicar discípulos, porque Ele nos amou. Nós podemos e devemos orar pelas pessoas. Orar, para mim, é uma das maiores expressões de amor que nós podemos ter. Falar com o Pai, com o Senhor, acerca da vida de alguém, se colocar na brecha ali, como Ezequiel nos fala lá no capítulo 22, se não me falha a memória, por uma vida de uma pessoa. Jesus orou por nós, João 17, antes mesmo de nós virmos a existência, e quanto tempo, mas Ele já sabia, conhecia cada um de nós, saberia que um dia Ele viria até nós para se revelar como nosso Salvador, como nosso Senhor, se tornar o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso mestre. Jesus intercede por nós. Quantas oportunidades nós não tivemos nesse tempo de orar por pessoas. Como essa ferramenta, ela foi tão importante,
nesse tempo. Ora por mim, ora pelo meu parente, ora pelo meu filho, ora pela minha empresa. O Senhor me amou, o próprio Cristo orou e ainda intercede por nós. Nós podemos orar. E porque o Senhor nos amou, Jesus, Ele repartiu tudo o que Ele tinha. E até aquilo que Ele não tinha em mãos, Ele multiplicou através de alguém. Como não nos lembrarmos da multiplicação dos pães e dos peixes? Aquele garoto, aquele jovem, com 5 pães e 2 peixes. E aquela multidão de pessoas, ali com extrema dificuldade para ir até um lugar. Conforme os discípulos falaram com o Senhor Jesus, Jesus falou: assenta o povo aí, vamos orar. Deu graças e Ele repartiu do pão e do peixe. Aquele garoto entregou nas mãos de Jesus o pouco que ele tinha. Jesus fez do pouco muito e alimentou uma multidão. Nesse tempo, quantas oportunidades nós não tivemos de repartir com pessoas. Temos tido ao longo dos anos, nós tivemos uma experiência fantástica nesse período. Nós temos um trabalho com crianças, eu vou mostrar uma foto daqui a pouco, e um projeto que alcança crianças em alta vulnerabilidade social e risco de drogadição em uma comunidade de Guarulhos. E nós servimos refeição nesse projeto e temos um estoque. E quando a coisa fechou, baixou o decreto, nós estávamos esperando já, né? Vimos observando e de repente fomos dar uma olhada lá e tínhamos uma quantidade de alimentos, faltando algumas coisas. Nós não podemos, temos algumas famílias na igreja, poucas que têm alguma dificuldade, mas temos, mas aproximadamente 40 famílias que são assistidas no projeto, mais de 100 crianças. Nós precisamos ajudar esse povo. E aí o povo começou a bater a porta de um templo que estava fechado, mas de uma igreja que estava viva e preparada para repartir. Lançamos um vídeo, começou a chegar a doação, até onde nós conseguimos contar, em uma só de nossas frentes que eu vou mostrar aqui, 3 toneladas de alimento foram distribuídas em uma comunidade, em um espaço de 2 meses, logo no começo da pandemia. O pessoal batia lá: pastor, estou trazendo doação aqui. Os membros da igreja, os irmãos, tirando das suas coisas, indo fazer compras e colocando ali, para que nós pudéssemos repartir o pão. A igreja confeccionou máscaras, mais de 1000 máscaras. Ficávamos ali na porta da igreja, tem um ponto de ônibus, distribuímos para os irmãos, para a comunidade, fomos de casa em casa, encostava alguém: está aqui um pacote de máscara, está aqui um pacote de máscara. Os irmãos costureiros da igreja foram lá e costuraram máscaras. Daquela crise, onde você não encontrava nada, tive que entrar numa loja lá em Guarulhos, assim, escondidinha, loja meia porta, porque estava uma loucura, todo mundo atrás. E compramos o tecido, o Senhor nos abençoou. Então foi um tempo de repartir. Começamos a receber legumes de um projeto parceiro. Todo sábado, uma cesta de legumes, 5 a 6 quilos de legumes, frutas e verduras. Pão, começamos a receber pão desse projeto, coisa que nós não recebíamos antes. Começou a pandemia, começou a aparecer, Deus começou a multiplicar. Vejam como é importante o papel da igreja na sociedade. Primeiro, repartindo o amor que nos salva, multiplicando o conhecimento para formar discípulos, comunicando com Deus a demanda das pessoas. O pastor iniciou este culto falando de pessoas com Deus, pedindo para que nós orássemos, alguns talvez membros dessa igreja, alguns conhecidos, mas pessoas que são alvo do amor de Deus. E se Deus nos amou, também são alvo do nosso amor, da nossa compaixão, do nosso carinho. Eu gostaria, nessa breve reflexão, deixar esses 4 pontos. São os 4 pontos que estão enfatizados no material da campanha. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, com ou sem pandemia, temos a oportunidade, a alegria, o privilégio, mas também o dever de compartilhar o amor
de compartilhar a palavra para multiplicar discípulos, de compartilhar desta ferramenta. Eu compartilho com Deus acerca da vida das pessoas. Eu apresento as pessoas no altar do Senhor, para que o Senhor faça a obra, o milagre, uma cura, uma provisão, um emprego, a salvação, que é o maior, principal dos milagres e a maior demanda, porque, como eu disse, as pessoas começaram a olhar diferente, e os irmãos mais antenados com redes sociais, com tudo que está acontecendo no nosso país, como a igreja agora está sendo também atacada. Quantas coisas vieram, mas a verdadeira igreja, aquela que ama o Senhor Jesus, que busca a santidade, ela permaneceu firme. O templo esteve com as portas fechadas, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo continuou avançando, amém? As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja continua avançando, as frentes missionárias continuaram avançando, se adaptaram. Podemos ter aglomerações, nós não temos previsão de voltar com um projeto com crianças. Cristolândia está trabalhando, mas não está podendo fazer os seus trabalhos na sua rotina, por conta de todos os decretos, todos os cuidados e zelos que precisam ser tomados para evitar a disseminação, mas estão nas ruas, entregando quentinha, cesta básica, água, máscara, roupa. A igreja não para, nada para a igreja do Senhor Jesus Cristo, nada pode parar o nosso Deus. Então porque eu fui amado, eu tenho oportunidade de ver, de compartilhar esse amor, de multiplicar esse amor, de multiplicar discípulos, de multiplicar as minhas orações, e não só pelos perdidos, mas pelos missionários. Amados, nós precisamos muito da oração dos irmãos, muito, porque é uma luta. Nós temos um ímpeto, segurar missionário às vezes dá trabalho, missionário às vezes ele quer, porque há em nós, nosso coração queima, arde. Deve ser o coração de todos nós, porque todos nós somos missionários do Senhor Jesus. Alguns receberam direcionamento, como Paulo foi levado aos gentios e ouvia a voz do Espírito para se deslocar de cidade em cidade, levando o evangelho do reino, multiplicando a graça. Deus me chamou, minha esposa é assistente social, ela serve como missionária e como assistente social dentro de uns projetos, vamos falar daqui a pouquinho. Mas Deus me chamou para ser um enfermeiro missionário. Eu servi no campo, no Nordeste do Brasil, no sertão, plantamos igreja alguns anos atrás lá. Qual foi a porta? A enfermagem. Como foi que Deus me usou? Através da enfermagem. Eu tinha abertura em todas as comunidades. Chegar, falar, abençoar aquela pessoa com o meu conhecimento, com a minha profissão, com os serviços que a prefeitura poderia dispor através do SUS, e com a palavra. Quantas vezes, ou no consultório, ou no hospital aqui que eu trabalhava em Guarulhos, não pudemos orar, e pessoas no último minuto, nos últimos segundos de vida, entregaram as suas vidas a Jesus. Então você é um missionário, meu irmão. Como missionário, sirva dentro da sua profissão, dentro do seu estabelecimento comercial, na sua comunidade, na sua rua, na sua família. Ore para que o Senhor coloque pessoas. Nós sabemos, está pronto para colher. O campo está pronto para colher. Mas nós precisamos das orações. Precisamos muito que os irmãos repartam conosco tudo aquilo que Deus tem dado para vocês também. Amém? Essa palavra que eu queria trazer para os irmãos, quero compartilhar um pouco. Vou precisar me virar aqui, eu não sei se atrapalha muito a transmissão, mas eu quero mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Essa a minha família, temos 3 filhas, a Jennifer, há 20 anos agora, né? 20 anos, eu sou meio... O Evandro é o marido dela, minha esposa obrigou eu a colocar essa foto com ele, tá, gente? Precisava confessar isso para vocês, esse pecado, né? Então, já não tenho mais. O Evandro se casaram há pouco tempo, vão completar 1 ano agora. O Senhor tem cuidado deles, sofreram um acidente esses dias na Dutra, moram ali no Bom Sucesso, de moto, né? Graças a Deus já vendeu a moto. A gente alerta, mas esses jovens, né? É mais rápido, é mais barato. Então, você que está aí me ouvindo aí, que é motoqueiro, que Deus guarde você. Tem algum motoqueiro aqui, que Deus guarde você, viu? Recebi muita gente na sala de trauma lá do HGG, daquelas condições.
A Lohane, 12 anos, e a Manuela, princesas do Senhor, servas do Senhor, missionárias do Senhor Jesus, nasceram no campo missionário, são missionárias, servem, lideram, dançam, fazem de tudo lá e brincam muito. Essa é a nossa família e clamamos por vossas orações. Precisamos muito, orem muito. O inimigo às vezes se levanta fortemente, mas o Senhor tem nos dado a vitória a cada dia. Pode passar. Um agradecimento, e eu quero, em nome da Junta de Missões Nacionais, na pessoa do pastor Fernando Brandão, agradecer todo o empenho dos irmãos na campanha do ano passado, nas campanhas anteriores, dos irmãos que contribuem através do PAN. Esses são alguns dos resultados do nosso trabalho. Irmãos, Junta de Missões Nacionais, ela é das igrejas batistas brasileiras. Os irmãos estão aqui segurando as cordas, orando e contribuindo para que as igrejas cresçam, nasçam novas igrejas. Aí o movimento de igreja multiplicadora, treinando mais de 30 mil líderes por ano, então pessoas que estão sendo capacitadas para serem multiplicadores de discípulos. São 912 missionários espalhados pelo Brasil, 7 programas radicais, né? Radical Sertão, Radical Amazônia, Radical Pantanal, Radical Cristolândia, Radical Sul, e tanto radical que eu nem lembro mais como são todos. Daqui a pouco eu vou falar do trabalho. Mais de 500 projetos de plantação de igreja em todo o nosso território. E as unidades de Cristolândia que tem transformado. E qual o desafio? O pastor Brandão lançou e na abertura da campanha online, alguém estava acompanhando? Alguém acompanhou? Foi terça-feira. Uma Cristolândia em cada capital. Cada capital. Desafio para nós. Nós sabemos que ainda é pouco. E nós temos cidades muito grandes. O problema da drogadição é enorme. Então, nós possamos orar. As casas Viver, um trabalho preventivo em relação às drogas, né? Casa para refugiados, temos uma em Guarulhos, e as nossas casas de acolhimento para as crianças, né? O Davi Gomes, o FF Sorém, e temos em Guarulhos a Cristolândia Criança. Nós fomos missionários da Cristolândia Criança por 2 anos, coordenamos ali o projeto, fizemos a transição para que ele se tornasse acolhimento, e hoje já tem recebido crianças ali. A mãe do Iago é uma das missionárias lá, nós temos 2 missionárias na igreja que trabalham na questão de criança, a Nádia e a Cida, que ia vir hoje, né? Mas aí ela não ficou, o cabelo não ficou pronto a tempo, e aí ela ficou para trás. Pode passar, meu irmão. Bom, um pouquinho do nosso trabalho, uma foto aí da cidade de Guarulhos, aproximadamente 1.400.000 habitantes. Acredito que todos conhecem a cidade, ou pelo menos cruzaram alguma vez a cidade indo para São Paulo. Nós estamos hoje trabalhando com a revitalização de 2 igrejas, a PIB Jardim Monte Alto, é uma igreja que fica numa comunidade, periferia de Guarulhos, e a Igreja Batista Vida, uma das igrejas mais antigas de Guarulhos, tem aí beirando seus 80 anos. As duas passam, Monte Alto hoje já está bênção demais, é uma igreja que hoje tem sido base para os projetos, ali acontece muita coisa, muitos missionários dentro daquela igreja, e ali o negócio, para a glória do Senhor Jesus, a gente fala, está bombando, o pessoal lá está com o coração incendiado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, são esses desafios de revitalização. Irmãos, não é fácil trabalhar com revitalização. Nós precisamos orar muito por igrejas que passam por crises, muitas vezes reduzem muito o número. Você chega lá, você encontra muitas pessoas traumatizadas, pessoas que acabam deixando a comunhão, deixando de frequentar a igreja, mas o Senhor Jesus, através do amor dele, vem resgatando, vem trazendo de volta essas pessoas, e as 2 igrejas têm crescido. Nesse período, iniciamos a plantação de 2 igrejas, a Igreja Batista Metropolitana, que fica no centro de Guarulhos. É uma igreja que nós estamos trabalhando na questão contextualizada para tribos urbanas, universitários. Então, ela ainda é nova, tem mais ou menos 1 ano, ficou aí praticamente desde março também com esse trabalho online, agora já voltaram os cultos. E no último mês nós começamos um trabalho com hispanos. Nós começamos a receber, principalmente venezuelanos. Guarulhos tem um grande número de venezuelanos e bolivianos também. Nós batizamos tem uma família que chegou, um jovem vai ser batizado agora, e tem mais 2 famílias chegando. Nós estamos recebendo uma família de missionários que estavam fora do país,
estão regressando e vão começar um processo para nos ajudar ali. Falam espanhol, inglês, tem vivência de campo transcultural com hispanos aí de longa data, e já começamos os culto totalmente em espanhol. Os irmãos que não falam nada, não entendem, ficam lá assim, né, esperando que alguém interprete para eles, né, mas tem sido uma bênção conviver com esse pessoal. 3 projetos sociais. O projeto Nova Esperança é o projeto com as crianças. A visão da Cristolândia Criança nós levamos para dentro da comunidade. Projeto com prevenção a drogas, né, um cuidado, atenção em relação a muitas questões, como abusos, violência, pedofilia. Nós tratamos muitas questões dentro desse projeto, além de cursos, dança, artes marciais, enfim, música e tudo que a gente faz aí com crianças, né? Nós desenvolvemos ali durante a semana também, reforço escolar, aula de música na semana, enfim, várias atividades. Nós temos mais de 100 crianças que frequentam o projeto, são apadrinhadas em algum momento do ano, são crianças carentes. Chega no final do ano, é uma grande festa, que nós celebramos o Senhor Jesus, muita comida, criança vai ganhar roupa, tênis, brinquedo, coisa boa, e elas saem de lá felizes. Famílias, tem sido um grande testemunho no bairro, famílias têm chegado até aí a igreja por conta das crianças. Nós tivemos, graças ao Senhor Jesus, até um caso de uma adoção tardia, uma família que estava com sérios problemas, 2 crianças, e a mãe queria um processo aí de abandono mesmo, e uma família adotou, está cuidando. Então, para a glória do Senhor Jesus, temos alcançado algumas graças ali, em meio a esses projetos, em meio a essa demanda tão grande, e tirando a criançada da rua. O espaço da igreja é um espaço que elas ficam à vontade, bem livres mesmo, para poder se divertir também e aprender. O espaço JC nasceu do Nova Esperança, atende o público mais adolescente, é um centro de convivência, é tudo no mesmo espaço. Nós montamos um projeto e montamos outro. Então eles podem ficar das 18 até as 22 horas dentro da igreja. Lá eles jogam ping-pong, montam videogame, jogos de tabuleiro, ficam lá batendo papo, e os líderes ali criando relacionamento, discipulando, dá uma paradinha, faz um culto, come, não tem muito essa formalidade do culto, né, como nós temos aqui, tem também, e aí fazem o culto, eles tocam, enfim, é um tempo que eles ficam 6 horas dentro da igreja para tirá-los das ruas. Então eles ficam lá e ficam à vontade dentro desse espaço. E por último, o projeto Casa de Iná, é um espaço, esse que fica no mesmo espaço da Metropolitana, é um projeto que tem quase 1 ano, também fica um bom tempo agora parado, mas parado entre aspas, né? Porque a demanda era tremenda e as reformas continuaram. Casa de Iná, em referência à filha de Jacó, que foi estuprada, né? Os irmãos conhecem a história. É um projeto que atende mulheres vítimas de violência, todo tipo de violência, doméstica, sexual, psicológica, patrimonial e moral. Ali nós atendemos todo tipo de demanda. Não é fácil, mas o Senhor tem alcançado pessoas ali, vidas estão sendo restauradas. E o projeto Radical São Paulo, programa de formação missionária, é um projeto novo, está sendo lançado agora por Missões Nacionais. O que é esse projeto? Como o Radical Sertão, pessoas se levantam, chamadas pelo Senhor para servir como missionários. A diferença é que nesse projeto não é tempo integral, é o tempo parcial, é o tempo que a pessoa tem para ajudar na plantação de igrejas. Guarulhos tem aproximadamente 52 igrejas organizadas de 14 ou 15 congregações. Guarulhos precisa de pelo menos mais 100 igrejas dentro de um projeto, uma visão da convenção da junta, de uma igreja para cada 10 mil habitantes. Eu não sei quantas igrejas tem em Mogi, não sei qual a população de Mogi, mas façam uma conta aí. Talvez quantas igrejas mais fariam em Mogi. O projeto Radical, ele vem para suprir essa demanda. A pessoa se inscreve, ele vai receber um treinamento teórico e prático durante 1 ano. Nós vamos mentorear essa pessoa na visão de multiplicação, na visão de igreja multiplicadora. Ela, entendendo de Deus, de continuar e sendo aprovada nos requisitos desse 1 ano, ela se torna um missionário em formação, ela entra no programa de formação missionária, ela vai receber o curso teológico pelo Seminário Batista do Sul, via EAD, reconhecido pelo MEC, continua com a mentoria de alguns missionários da junta, eu sou um desses missionários, vai mentorear esse missionário voluntário, e ele durante 4 ou 5 anos vai ter a oportunidade de plantar uma igreja, seja
aqui em Mogi, Guarulhos, são alguns polos que vão ter em São Paulo, inicialmente Guarulhos, Osasco, ABC, um na região de Ribeirão e talvez um na região de Bauru. Ainda fechando isso aí. Então é um projeto novo que está vindo. São Paulo, meus irmãos, por incrível que pareça, é o maior desafio missionário do Brasil. Pelo tamanho da população, pela característica e pela demanda que tem ainda de igrejas. E muitas igrejas que precisam ser revitalizadas. Então você pode depois conhecer, eu posso passar mais informações, se você tiver interesse, né, você tiver disponibilidade, tempo para estudar, para discipular, para começar um pequeno grupo, de repente na sua casa, na casa de algum conhecido, juntar duas, três famílias, vamos montar uma igreja num bairro onde não tem. E aí nós vamos dar todo o suporte como missões nacionais. Você será um missionário de missões nacionais, servindo, sendo capacitado, mentoreado e auxiliado pela sua ajuda. Então são os projetos que nós participamos. Nem pode passar. Bom, aqui algumas fotos. Eu tenho sempre dificuldade, eu sempre quero bolar meu olho. Eu tenho que colocar uma foto, mas eu não consigo, pastor. É muita coisa para mostrar. Então eu separei um pouquinho de cada coisa aí. Não sei se os irmãos estão conseguindo enxergar, mas esse é o trabalho da Igreja de Jardim Monte Alto. São fotos antigas, tá, irmãos? As fotos não são de agora, porque a gente está tendo aí as dificuldades com os irmãos também. Então ali em cima é um dos nossos cultos, culto de domingo à noite, a igreja está bem cheia, a galeria também. Graças ao Jesus, aquela fase difícil passou e agora o Senhor tem mandado pessoas. Nós devemos fazer batismo agora ali também na igreja, acho que em outubro. Essa daqui é um PGM, funciona na casa da irmã Graça. Então os pequenos grupos também já estão prontos para multiplicar, esperando a oportunidade. Eles voltaram, mas estão acontecendo na igreja por conta do espaço, né? As casas não são grandes, pessoas de risco, moradores da casa. Então nós estamos fazendo os PGMs na igreja, aproveitando o espaço da igreja. Ali, vocês estão vendo a mesa de ping-pong, foi um momento do projeto Espaço JC. A criançada fica assim, gente, olha lá, à vontade, tá? Estão brincando, vocês não conseguem ver, mas o videogame está ligado, tem 2 jogando videogame ali, jogos assim, que dá para jogar, né? Tem uns jogos aí que só a graça, né? Ping-pong, aí tem uns sentados ali jogando, depois para tudo, ora, o líder traz uma reflexão bíblica, eles comem um lanche, ficam até 10 da noite no espaço da igreja, e aqui, essa bagunça santa aí é o projeto Nova Esperança, com mais de 100 crianças do bairro sendo assistidas. Esse é o projeto que acontece lá em Jardim Monte Alto. Ok? Pode passar. Bom, eu separei aqui a foto da Igreja Batista Vida. Nós estamos reconstruindo o templo, ampliando o templo. Ele era bem pequenininho, telhado caindo em cima da nossa cabeça, madeira sendo comida por cupim. Ele tinha um declive assim, que você não conseguia se equilibrar dentro da igreja. O negócio era complicado, um espaço bem modesto, uma igreja que não acompanhou o bairro, é um bairro de classe média alta. A igreja ficou bem modesta, bem mirradinha ali, e o Senhor, mesmo com pouca gente, o Senhor tem nos dado recurso. Eu estava fazendo hoje, conversando com alguns irmãos, amados, no período da pandemia foi o período que mais entrou recurso, que mais nós pudemos avançar naquela construção. Eu jamais imaginaria que nós poderíamos fazer o contrapiso de concreto usinado. Arrumei um monte de homem lá, ficaram todo mundo parado lá, falaram, vocês vão ter que pagar a feijoada agora, porque vocês não trabalharam. Quem trabalhou foi só a equipe que nós contratamos, né? Então, mas foi uma benção, porque esses camaradas trabalham muito lá. Então, vocês podem ver, ela era pequenininha, agora está com 130 metros dentro. E avançamos mais, nós já devemos fazer o batismo. Nós temos 4 pessoas para ser batizadas nesse projeto, que há um bom tempo não batiza pessoas ali. E nós estamos agora interagindo mais com o bairro, voltando essa igreja a ter vida, como é o nome dela, a vida de Cristo nela. Então, orem muito por esse projeto, é um projeto desafiador. Pode passar. Aqui, uma foto de uma reunião lá no espaço da Igreja Metropolitana e do último culto que nós fizemos com o pessoal, com os hispanos. Tinha mais. Estavam comendo lá umas comidas muito boas deles, uma arepa, um suco lá, com limão, com rapadura, uma coisa boa. Eles não chamam para comer, vai comer porque é gostoso. Pessoas também que precisam muito da nossa oração, do nosso amor, estão muito feridos, muito traumatizados por tudo aquilo que tem acontecido. Quando você ouve, eles dormiram literalmente na rua, e aí você encontra médicos, enfermeiros, engenheiros, pessoas de profissões
que aqui no Brasil tem a sua importância, uma boa remuneração, mas ficaram nas ruas. Nós, através dos trabalhos das missões nacionais e também dos nossos trabalhos ali, como Minha Pátria e o nosso trabalho, temos acolhido pessoas amadas, essas pessoas, e compartilhado com elas, ok? Pode passar. Essa é a casa de Ná. Colocamos a foto de uma das nossas irmãs. E esse foi o último trabalho que nós fizemos grande. Foi chamado Dia do Bem Mulher. Tem um dia que as mulheres foram cuidadas. Os homens prepararam um excelente café da manhã para elas. Elas tentaram até competir aí no Dia dos Pais, mas não chegaram perto, né? Porque as irmãs da igreja também trabalham no projeto. Algumas são assistidas. E ali teve de tudo que você imaginar. Podóloga, esteticista, massagista, cabeleireiro, manicure, maquiagem, um monte de coisa. Atendimento psicológico, social. Foi um Dia da Mulher, né? Depois, aí, em março, fechou a atividade, né? As atividades. Mas ainda assim, nesse período de pandemia, nós recebemos pessoas. Essa semana mesmo, nós estávamos fazendo algumas reformas lá. Uma senhora, vou preservar o nome dela, nos procurou, vítima de violência doméstica pelo genro, e aí ela foi atendida pela Aline, cadastrada no projeto. No outro dia, os advogados do projeto já foram com ela à delegacia para ter uma medida protetiva. Nós vamos acompanhar o caso dela e começamos a acompanhar espiritualmente também. Então, ali naquele espaço, nós atendemos espiritual, social, psicológico, médico, jurídico, várias áreas. Então, é um projeto que nasceu muito daquilo que nós vivenciamos com as crianças, as histórias das mães. Nós não podemos ficar apenas ouvindo. Felizmente, nós temos denúncias de pedofilia, essas coisas, e a gente vai investigar, fazer denúncia, aquela coisa toda. Então, temos militado nessa área. Eu peço muita oração dos irmãos, muita oração. Projeto que demanda muitos recursos, demanda muita cautela, muito cuidado, muita ética, muito amor. Você recebeu uma mulher, foi estuprada, foi agredida. Temos um caso de uma que foi pelo ex-marido, ocupou ela, com histórias. Pessoas que são alvo do amor de Deus, precisam do nosso amor. Então, esse projeto é um projeto novo, nós precisamos de muitas orações, muito apoio. Pode passar. Bom, está aí o nosso contato. Esse é o Carlos, é um dos líderes do trabalho com os venezuelanos. Eu tive o privilégio de batizá-lo durante a pandemia. Ele e a Elisaelma foram batizados no mesmo dia. Ela foi para Alagoas, ele ficou conosco. Está junto, servindo ali na missão. Ele está com o coração ardendo por alcançar os céus. Quando você ouve a história de que ele só pode mandar R$100 para lá, para a família, e a família teve Covid, quando converte, não vale nada. Parece que compra 5 quilos de frango, alguma coisa assim, lá no país dele. Então ele não pode mandar mais. Ele chora. O pai já não tem a mãe, algumas irmãs, sobrinhos, não pode fazer nada além disso. Ele estava compartilhando para mandar uma insulina, e eu falei, como é que manda insulina para lá? Toda essa questão de refrigeração, como manda? Porque a irmã não estava conseguindo encontrar mais a insulina lá. Então essa é a demanda. Nós temos procurado atender aquilo que o Senhor colocou para nós, amar o nosso próximo, o órfão, a viúva, o enfermo, o estrangeiro, todo aquele que tem aparecido. Nós temos algum projeto, nós temos alguém, alguma forma de demonstrar o amor. Cristo nos amou. Fazemos tudo isso porque Deus, Ele nos amou primeiro. Amém? Eu quero, antes de encerrar e devolver a palavra ao pastor, orar com os irmãos, mas também desafiar os irmãos. Como que esses projetos, como que nós conseguimos manter esses projetos? Através do PAN, do Programa de Adoção Missionária. É o meio pelo qual o Senhor sustenta o projeto. A campanha, como se fosse 50% dos recursos. Então, esse valor que os irmãos colocarem, eu vou orar ao Senhor, para que o Senhor surpreenda os irmãos nesse último domingo de outubro. Que vocês possam ir além, mesmo nesse tempo. Irmãos, não sei como vocês passaram, mas nós vimos milagres acontecendo. As entradas do nosso projeto subiram algo em torno de 25%, 30% durante a pandemia. Ninguém perdeu. Um irmão perdeu o emprego apenas, mas já está trabalhando informalmente.
Alguns conseguiram emprego durante a pandemia. Não faltou comida para ninguém. Deus multiplicou as bênçãos. Isso é fruto das orações, é fruto da fidelidade. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem pelos nossos projetos, pela nossa família, e que repartissem conosco aquilo que o Senhor tem colocado para vocês. Talvez você já tenha um missionário, já contribui através do PAN, talvez a igreja já tenha os seus missionários, mas nós viemos aqui também clamar aos irmãos que nos ajudem, segurem as cordas. Então você pode pegar a fichinha com o irmão Daniel, aqui após o culto, até agora, depois que nós orarmos. O Iago também está ali com um pouco de ficha. Eu vou, assim que eu terminar aqui, eu vou mandar um link para o pastor, que vai direto no site da junta. Então você que está em casa acompanhando, lá no grupo da igreja, se os irmãos puderem colocar também aí no Facebook o link, você vai direto na página do portal PAN de Missões Nacionais. Basta procurar lá o nosso nome, Anderson e Aline Imaculada, plantação de igreja em Guarulhos. E ali você pode, com o valor que Deus colocar no seu coração, multiplicar o amor, multiplicar a graça, multiplicar o favor de Deus nesses projetos. São tantos projetos: plantação de igreja, evangelização de igreja, projeto com os adolescentes, projeto com mulheres, sem contar o trabalho que nós fazemos com homens também, com homens do reino. É um trabalho de resgate de masculinidade. Nós queremos tratar não somente o efeito, mas a causa. Então, nós tratamos também homens que estão em situação. Há muitas coisas que eu precisava falar aqui, poderia falar com os irmãos, mas gostaria de orar com os irmãos agora. Gostaria de orar com os irmãos e deixar aqui o meu agradecimento, a minha gratidão pelo tempo, pela atenção, pela recepção. Tenho certeza que o Senhor vai usar os irmãos para nos abençoar. Os projetos estão abertos para receber voluntários. Só aviso que, tanto de crianças quanto de mulheres, você passará por um criterioso processo de seleção, que mexe com situações extremas. Então, no mínimo, sem a carta do seu pastor, não entra no projeto. Começa por aí. O pastor precisa validar que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Validar que você pode ir lá para Guarulhos no sábado, o dom que Deus tem dado durante a semana. Você já é aposentado, tem tempo, é autônomo, experimentar, ter esse contato com essas vidas. Talvez até compartilhar da sua história, como Deus te amou, como você pode agora compartilhar esse amor. Orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa maravilhosa oportunidade. Ó Deus, obrigado pela vida do pastor, pela sua visão de reino, por essa igreja, pelo alvo ousado, ainda que nesse tempo, ó Deus, de pandemia, de incertezas, mas um tempo, ó Pai, que para nós, que recebemos o Teu amor, temos plena certeza de que somos salvos, que o Senhor está cuidando de nós em todas as coisas, que não faltará nada para nós. Obrigado por essa igreja. Senhor, que nesse momento, ouvindo essa palavra, ouvindo esses desafios, toque em corações, Pai, para que eles possam nos ajudar com as suas orações, que eles possam ajudar nos sustentando a tua obra, contribuindo, Pai. É um privilégio contribuir com a sua obra. Em nome de Cristo Jesus. Amém.